Nesse vídeo eu vou falar sobre as bolsas sinoviais e as bainhas sinoviais. Então vou explicar onde que essas estruturas aparecem, o que compõe cada uma delas e qual que é a diferença entre uma bolsa sinovial e uma bainha sinovial tendínea. Então bora lá! Para entender o que são essas estruturas, primeiro a gente precisa entender o que é um tendão. Os tendões são estruturas que vão conectar o ventre muscular ao osso. Então, nessa imagem que eu fiz aqui, estaria o tendão desse músculo aqui. Diferente dos ligamentos, então aqui eu tenho um ligamento. O ligamento ele vai unir um osso a outro osso. Ou seja, o ligamento ele não vai servir para conectar um ventre muscular. Ele simplesmente vai conectar um osso a outro osso, enquanto que o tendão vai unir ventre muscular no osso. E por isso que o tendão ele é sempre um tendão de um músculo. Tendão do músculo extensor digital longo, tendão do músculo tríceps braquial. Então, o tendão é sempre relacionado a um músculo. Quando o músculo contrai, a projeção óssea em que esse tendão está fixado, ela vai ser tracionada através do tendão que está fixado nela. Então, o tendão, ele aguenta uma grande quantidade de força, de tensão. Nesse exemplo aqui, quando esse músculo contrai, e aí numa situação de uma tensão excessiva, seria mais fácil que esse ventre muscular se rompesse, ou mesmo que esse fragmento ósseo se rompesse, né, que existisse uma fratura aqui desse osso, do que a ruptura do tendão. Então, não que não seja possível acontecer a ruptura de um tendão, mas é mais fácil acontecer uma ruptura em um ventre muscular ou mesmo em um fragmento ósseo do que um tendão se romper. Então, justamente pelo fato dos tendões estarem sujeitos a forças e pressões e atrito, acabam existindo estruturas que têm o objetivo de proteger o tendão. Então, uma das formas desse tendão se proteger durante essa passagem, não é a única forma, mas é uma das formas desse tendão ficar protegido, então, na passagem próximo de estruturas firmes, como projeções ósseas ou tecidos adjacentes, surge a bolsa sinovial. Então, o que é uma bolsa sinovial? A bolsa sinovial ela funciona como uma almofada de proteção do tendão. Nessa imagem, aqui está o tendão. Aqui eu tenho o osso, que é uma estrutura extremamente rígida e firme, e entre essas duas estruturas está aqui a bolsa sinovial. Então, essa bolsa sinovial, ela possui uma estrutura semelhante a uma articulação sinovial. Então, externamente existe uma membrana fibrosa, internamente existe uma membrana sinovial, e com isso forma-se uma cavidade. Então, seria mais ou menos isso daqui. Então, uma membrana externa e internamente existe uma membrana sinovial. E essa membrana sinovial vai produzir líquido sinovial que vai se acumular aqui dentro dessa cavidade. Então, aqui está a cavidade com o líquido sinovial. Ou seja, esse tendão ele está protegido por essa bolsa sinovial do atrito direto com o osso. Conforme o músculo desse tendão contrair, esse tendão vai sofrer pressões próximo do osso e essa bolsa sinovial vai proteger essa região aqui do tendão. Uma observação importante é que a parte do tendão que está sendo protegida por essa bolsa sinovial é essa daqui. Então, nessa região aqui, não existe a proteção dessa bolsa sinovial. Ela está protegendo somente essa região do tendão. E dependendo da região que esse tendão for passar, for percorrer, não é um problema. Então, se o atrito que esse tendão estiver sofrendo for somente nessa região, a bolsa sinovial já está protegendo. O problema é que em algumas regiões existem outras forças atuando aqui nessas outras partes do tendão. Então, por isso, a bolsa sinovial ela não conseguiria proteger esse tendão no restante da sua passagem. E é aí que surge, então, as bainhas sinoviais tendíneas. A bainha sinovial é como se a gente pegasse aqui essa bolsa sinovial e estendesse ela para proteger o tendão completamente. Então, essa daqui é uma imagem de uma bainha sinovial. A diferença entre a bolsa sinovial e a bainha sinovial é que a bolsa ela vai surgir
quando esse tendão possui apenas uma pequena área de atrito com o osso. A bainha sinovial ela surge quando o tendão, no seu trajeto, ele acaba tendo outras estruturas em outras direções dele, e aí sim ele precisa de uma proteção quase que por completo. Mas a estrutura, ela é muito semelhante. Então, eu tenho também aqui uma camada externa, que seria a membrana fibrosa. Internamente, possui também uma membrana sinovial. Forma-se, então, uma cavidade. E nessa cavidade vai ter líquido sinovial, que é produzido pela membrana sinovial. Então, essas duas estruturas são semelhantes, que também os componentes são semelhantes aos componentes da articulação sinovial, só que aqui, essa bainha sinovial tendínea, ela vai proteger o tendão quase que por completo, e na bolsa sinovial, ela protege basicamente uma face desse tendão. Agora, nessa outra imagem, aqui mostrando também a passagem de um tendão por uma estrutura em que ele precisa de uma proteção quase que por completo. Então, aqui eu tenho uma bainha sinovial tendínea. Dentro aqui dessa cavidade vai existir líquido sinovial, produzido pela membrana sinovial, e aqui existe uma porção em que não existe a proteção dessa bainha sinovial tendínea, que é por onde vai existir a passagem de vasos e nervos. Aqui nessa imagem tem um tendão, e como essas duas estruturas não têm continuidade, então aqui a gente tem duas bolsas sinoviais. Então, cada uma dessas bolsas está protegendo esse tendão em uma parte específica. Então, aqui são duas bolsas sinoviais. As bolsas sinoviais, elas podem receber nomes mais específicos dependendo de onde ela se localiza. Então, eu posso ter uma bolsa sinovial subtendínea, quando ela está junto de um tendão. Eu posso ter as bolsas sinoviais submusculares, subligamentosas ou bolsas sinoviais subcutâneas, como é o caso aqui. Mas, independentemente disso, lembrar sempre que as bolsas sinoviais elas vão proteger uma região desse tendão. Então, essa imagem é a mesma imagem que eu mostrei no início da aula, só que agora com a musculatura. Então, esse daqui é o tríceps braquial de um cão. Essa imagem é uma imagem de um cão, e no cão o tríceps braquial ele possui 4 cabeças. Ele tem esse nome porque essa nomenclatura vem da anatomia humana. Então, em nós humanos o tríceps braquial tem 3 cabeças, mas no cão e no gato são 4 cabeças. Então, aqui estão as 4 cabeças do tríceps braquial, e através de um tendão único ele se fixa aqui em uma projeção da una que se chama olecrano, mais especificamente no túber do olecrano. E profundamente a passagem desse tendão, existe aqui uma bolsa sinovial. Então, por que uma bolsa sinovial? Se fosse uma bainha sinovial, essa bainha precisaria envolver esse tendão por completo. Então, como ela não envolve esse tendão por completo, aqui é uma bolsa sinovial. E se aqui não forma uma bainha sinovial, então aqui muito provavelmente não tem nenhuma estrutura robusta e firme passando a ponto de realizar pressões aqui e atrito nesse tendão. Então, por isso que não precisa de existir aqui uma proteção a mais para o tendão. Mas aqui é necessário, então por isso que aqui existe uma bolsa sinovial protegendo o tendão do músculo tríceps braquial justamente nessa passagem ali próximo do ponto de inserção dele. Os locais dessas bolsas e bainhas sinoviais, eles são conhecidos, eles se mantêm. Então aqui é um local onde a gente sabe que existe essa bolsa sinovial. Existe, por exemplo, uma bainha sinovial protegendo o tendão do músculo bíceps braquial, bem na passagem ali pelo sulco intertubercular, por isso é a bainha sinovial intertubercular. Existe ali junto do músculo infraespinhal também uma bolsa sinovial, que é a bolsa sinovial do músculo infraespinhal. Então, as regiões onde existem bainhas e bolsas sinoviais são conhecidas, mas quando a gente entende qual que é a função delas, a gente consegue imaginar onde poderia existir uma bolsa sinovial e onde poderia existir uma bainha sinovial tendínea.